Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia a todo mundo que está aqui, quem está vendo a transmissão ao vivo. Eu sou a Yasmine, do Data Privacy Brasil, que é um think tank em dados e privacidade. A gente vai apresentar hoje um workshop que vai falar basicamente do contexto regulatório da proteção de dados pessoais no âmbito das relações de consumo, os debates e os entraves da LGPD com o que a gente já tem consolidado de legislação de direito do consumidor. E, bom, a gente trouxe algumas pessoas de diferentes setores para falar aqui hoje, e uma apresentação rápida de cada uma. Primeiro, a gente tem a Raquel Saraiva, que é do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e ela vai representar a comunidade científica nessa mesa. A Bárbara Prado Simão, do IDEC, do Instituto de Defesa do Consumidor, que ela vai representar o terceiro setor. O José Antônio Zebart, que é do Ministério da Economia, vai representar aqui o setor governamental. A Adriana Camargo, que é do IBanks, e vai representar o setor empresarial. E a nossa relatora, que é a Laís Kurtz, que é do Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS. E a dinâmica vai ser basicamente, nós vamos fazer uma fala inicial de 10 a 15 minutos, e depois a gente vai abrir para perguntas, e vocês vão poder perguntar naquele microfone. E, enfim, é isso. Agora a Bárbara vai falar. Oi, bom dia a todos e todas. Bom, como já apresentado, eu sou a Bárbara, eu sou do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e eu vou falar um pouquinho sobre essa relação entre direito do consumidor e proteção de dados, trazendo aqui alguns casos que têm sido debatidos pelo IDEC também em relação a isso. Dando um pouco de contexto, né, sobre o que é o IDEC, o que a gente faz, nós somos uma associação de consumidores que existe já há mais de 30 anos, que busca aí pelo equilíbrio, pela justiça nas relações de consumo, e que atua por meio de litigância estratégica, ou seja, propondo ações civis públicas por demandas consumeristas, ou por meio de incidência, né, nos poderes legislativo e executivo, fazendo com que essas demandas sejam ouvidas por esses agentes públicos para que eles possam formular melhores políticas públicas e melhores leis também. Nós temos diferentes programas temáticos, e o meu programa, no caso, é o de telecomunicações e direitos digitais, que trabalha pela universalização do acesso às telecomunicações e pelo acesso à internet também, com respeito à proteção de dados dos usuários e também com respeito à não discriminação dessas pessoas. E nesse tema da proteção de dados, o IDEC já tem aí um longo histórico de atuação. Então, o IDEC participou das consultas públicas que foram formuladas no âmbito do Ministério da Justiça, aquelas consultas online que foram realizadas, e também participamos ativamente do processo legislativo de discussão, né, da lei que foi promulgada no passado, por meio de audiências públicas, de reuniões, de emissão de notas técnicas e pesquisas, tudo fazendo com que esses argumentos pudessem ser melhor debatidos e ouvidos também. E, bom, falando mais diretamente sobre a minha apresentação aqui, eu dividi ela em duas partes, né? Primeiro, eu vou falar um pouco do contexto, né, desse contexto regulatório, no caso, de como o CDC absorveu um pouco dessa preocupação com proteção de dados também desde a origem, que foi em 1990, e depois citar dois casos que eu considero relevantes e que o IDEC tem trabalhado em relação a isso também. Bom, então, começando, o que eu acho interessante é de justamente ressaltar essa importância do CDC, né, e quando ele surgiu, de 1990, porque ele foi justamente o resultado de toda uma construção teórica, né, no caso que percebeu que o consumidor ele era uma pessoa vulnerável, né, então uma vulnerabilidade que era tanto técnica quanto jurídica, quanto informacional, porque essas pessoas tinham uma disparidade de poder em relação às empresas e aos fornecedores. Então, no caso, toda a doutrina da defesa do consumidor foi criada no sentido de garantir a essas pessoas uma tutela específica, uma tutela que garantisse a elas uma facilidade, né, da garantia dos seus direitos. E aí surgiu o CDC, com uma norma super principiológica, que traz aí garantias de boa-fé objetiva, de proteção contra práticas abusivas, de proteção contra danos eventuais que possam ocorrer, e que defende uma coletividade, né? E por que eu destaquei esse termo de coletividade?
Porque o consumidor ele pode ser entendido não unicamente como um indivíduo, mas também como, né, uma massa de pessoas que não necessariamente são pessoas individualizáveis. Isso é importante quando a gente passa a falar de tutela coletiva, porque, justamente, muitas vezes tem casos que a gente não vai conseguir realmente individualizar essas pessoas, mas que, de qualquer maneira, um dano a essa coletividade vai existir, que vai precisar ser reparado de alguma maneira. E aí o CDC entra nessa discussão, né, da tutela coletiva de direitos, o que é um marco também, um marco jurídico no Brasil, e que é bastante importante de ser ressaltado. E é interessante também, falando aqui mais propriamente de proteção de dados, ver como o CDC já absorveu, né, nessa época, uma preocupação com a tutela, né, da personalidade dessas pessoas. Mas era uma preocupação bastante específica, no caso, porque o que surgiu naquela época foi, na verdade, uma necessidade de você garantir uma proteção às informações creditícias e financeiras daquelas pessoas. Porque já existia, naquela época, a proteção do crédito, né? A defesa da proteção do crédito, que é quando o nome de uma pessoa é negativado, então, essas coisas que podem acontecer. E ali já se via a necessidade, né, uma necessidade que foi meio que importada das normas dos Estados Unidos sobre isso também, e que surgiu no artigo 43, que tem basicamente uns 3 direitos ali, que são de consumidores em relação a isso. Então, o direito ao acesso de informações que existem em cadastro sobre ele, o direito de saber quando um cadastro sobre ele, um banco de dados, é aberto, e também o direito de correção de informações que sejam inadequadas em relação a ele. Então, isso foi meio que um ponto inicial, na verdade, de outras normas que também surgiram no futuro e que foram se agregando a esse sistema de proteção de dados que foi sendo elaborado com o tempo, né? Então, depois do CDC, surgiu, por exemplo, o Marco Civil da Internet, surgiu a Lei do Cadastro Positivo, surgiu a Lei de Usuários de Serviços Públicos e também a Lei de Acesso à Informação, que são leis setoriais, mas que trouxeram regras a respeito de proteção de dados também desses cidadãos e que poderiam ser interpretadas, né, de uma maneira extensiva, de maneira a garantir a esses cidadãos um direito básico à proteção de dados. Desculpa. E aí surgiu, enfim, finalmente, ano passado, a Lei Geral de Proteção de Dados, que, na verdade, vai retomar muito do que já existe, né, no ordenamento jurídico brasileiro, mas que vai dar regras específicas e regras mais adequadas para os tratamentos de dados que existem hoje e que não necessariamente também envolvem uma relação de consumo, já que é uma relação mais ampla também. E, bom, dito isso, né, eu vou falar um pouco justamente desses casos que existem e que a gente tem trabalhado no IDEC, que mostram um pouco como, na verdade, essas leis podem se relacionar e o que existem de questões atuais em relação a isso. Bom, vou começar aqui falando, então, do cadastro positivo. Eu não sei quem já é familiarizado também com isso, mas o cadastro positivo é basicamente um banco de dados que existe sobre pessoas, sobre dados financeiros de pagamento dessas pessoas. Então, se uma pessoa paga uma conta em dia, se ela tem uma dívida no nome dela, se ela tem um aluguel, enfim, como que funcionam, como que ela age, né, em relação ao implemento delas de contas e de pagamentos. E aí essas informações são reunidas por um birô de crédito, no caso, que vai formular, a partir de uma metodologia específica que seja dele, uma nota sobre essa pessoa. Essa nota pode variar, em geral, de 0 a 1.000. Se você está mais próximo de 1.000, você seria mais confiável para receber crédito, para, enfim, receber um empréstimo do tipo. E se você está mais próximo de 0, menos confiável você seria. Essa lei do cadastro positivo, ela passou por uma reforma recente. A reforma aconteceu agora, em 2019. Anterior, ela é uma lei de 2011. E o que aconteceu nessa reforma? Eles mudaram a regra do consentimento em relação a isso. Então, a pessoa, anteriormente, ela deveria consentir previamente à entrada do cadastro, né? E aí isso mudou a partir dessa reforma, e o consentimento, na verdade, vai ser na maneira de um opt-out. Então, a pessoa vai ser automaticamente incluída no cadastro, ou seja, todos nós seremos incluídos nesse cadastro, e, a partir disso, a gente vai poder, enfim, optar por sair do cadastro depois. O IDEC, enfim, trabalhou bastante em relação a esse projeto. Nós éramos contrários à reforma da maneira como ela aconteceu. Nós conseguimos inserir algumas mudanças importantes no projeto de lei, o que foi positivo também,
mas, de qualquer maneira, a regra do consentimento acabou mudando. E outras questões surgiram a respeito disso também, que são questões que a gente está trabalhando agora. Então, um ponto que a gente tem discutido é como dados alternativos, ou seja, dados que não necessariamente se relacionam a possibilidade de pagamento de uma pessoa, ou seja, as obrigações financeiras dela, como que eles também poderiam ser utilizados por esses birôs de crédito na avaliação, né, dessas pessoas. Por que eu digo isso? Porque a lei do cadastro positivo, ela veda o uso de informações excessivas, mas ela dá uma definição de informação excessiva, que é tudo aquilo que não seja útil para avaliação do risco de crédito. Só que quem faz essa análise, em último caso, é justamente o birô de crédito. Então, é uma definição um pouco tautológica que não leva muito a lugar nenhum. Então, justamente por isso, a gente está discutindo agora como que esses dados alternativos, se eles podem ou não ser inseridos justamente nessa avaliação de risco de crédito. E a outra questão que tem surgido em relação a isso também é como que esse score, né, essa nota da pessoa, essa pontuação, ela pode ser utilizada também como base para outras relações de consumo. Porque a gente pensa nessa pontuação justamente como uma base para, enfim, para ela adquirir um empréstimo, ou um financiamento de uma casa, coisas que tenham realmente a ver com essa aquisição do crédito. Mas o que a gente tem percebido e visto casos no IDEC é que isso tem surgido também como uma justificativa para mesmo relações de consumo em geral. Então, surgiu um caso lá, que foi trazido por uma jornalista, de um menino entre 18 e 20 anos, que queria fazer uma conta dele uma conta de uma operadora de celular específico e pagar R$30 por mês, né, por essa conta, por esse plano. E a operadora de celular virou e disse, não, você não vai poder fazer esse plano porque você está com um score muito baixo. E aí eles sugeriram para ele, na verdade, um plano família, que deveria ser pago pelos pais dele, de R$200 por mês. Então, na verdade, ele não conseguiu fazer a conta que ele queria, o plano que ele queria de celular, porque o score dele estava muito baixo e ele era uma pessoa jovem, que não tinha muita movimentação de crédito. Então, claramente, o score dele também não seria muito alto por causa disso. Então, aí também é uma questão pensar até que ponto isso pode ser usado mesmo, ou até que ponto isso é uma prática abusiva que pode acontecer no mercado. Enfim, o outro caso que eu queria trazer aqui é o caso da publicidade direcionada e da formação de perfis. Então, assim, não é novidade que, enfim, os dados pessoais de um consumidor eles podem ser utilizados para a formação de um perfil, seja de crédito, seja de consumo, seja um perfil psicométrico, ou um perfil até mesmo astrológico, dependendo de como as empresas queiram usar essas informações, para entender o comportamento desse consumidor e para influenciá-lo de alguma maneira, né? Mas no IDEC a gente está olhando justamente para essa questão do ponto de vista do reconhecimento, das tecnologias de reconhecimento facial. E existem muitas empresas que estão agora utilizando essas plataformas interativas digitais, que são justamente essas propagandas que aparecem, que tem uma câmera embutida na tecnologia, capaz de entender quem é aquela pessoa, ou seja, de analisar o rosto dela e saber qual que é o gênero daquela pessoa, qual que é a idade daquela pessoa, se ela é branca ou negra, se ela tem cabelo cacheado ou liso, e a reação emocional que ela está tendo a determinada propaganda. Então, essas tecnologias são capazes realmente de entender essas pessoas em profundidade e de rastreá-las mesmo em determinados locais de consumo que elas estão. Enfim, nós ainda estamos estudando isso e trabalhando com esse tema, e a gente tem, e aqui dando um exemplo de um caso concreto, por conta da percepção desse problema, nós entramos com uma ação civil pública contra a Via 4, que é a concessionária do metrô, concessionária da linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Então, o que estava acontecendo, né? A Via 4 colocou nas plataformas de metrô justamente essas plataformas interativas, sem informação e sem, enfim, garantir a esses consumidores um direito de escolha, o que foi entendido pelo IDEC como uma prática abusiva, justamente pela maneira como estava acontecendo. Então, nós entramos com essa ação civil pública ano passado, e o que é interessante, nós utilizamos só argumentos da defesa do consumidor, nós não falamos de lei de proteção de dados, embora a gente cite em alguns momentos só para contextualizar, né, alguns conceitos específicos, mas é uma demanda puramente consumerista mesmo.
falando aí dos usuários de serviços públicos. E é interessante também, caso vocês que tenham interesse em acessar e ver mais sobre esse caso, algumas manifestações interessantes já foram protocoladas nesse caso. Então, a Defensoria Pública já entrou como terceira interessada, o Instituto Alana entrou com um amicus curiae, o Instituto de Referência Internet e Sociedade, então o IRIS elaborou um parecer técnico também sobre esse caso, e que está, inclusive, disponível no site deles, para quem quiser ter acesso e saber mais sobre esse caso. E é isso, gente. É um caso bastante interessante que está sendo discutido agora no Judiciário, que vai trazer, justamente, uma primeira percepção de como o Judiciário está entendendo, né, essa questão de proteção de dados nessas relações de consumo, talvez. Bom, acho que era esse o principal do que eu teria para falar aqui, né, citar um pouco como são essas questões atuais que nós estamos trabalhando agora. E é isso, eu me coloco à disposição para os debates. Obrigada. Obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite. É um prazer estar aqui e poder contribuir um pouco com esse debate, que é super enriquecedor e é super importante no momento atual que o Brasil se encontra. Bom, me apresentando já, eu sou Adriana Camargo, eu sou coordenadora da área de compliance do IBanks, e, além da busca pela prevenção à lavagem de dinheiro e crimes financeiros na utilização dos serviços do IBanks, eu também trabalho diretamente com a questão de conformidade em relação às leis que regem as nossas atividades diretamente ou indiretamente. Então, com essa visão, a Lei Geral de Proteção de Dados e a adequação do nosso negócio faz todo sentido. E eu queria falar inicialmente, então, sobre quem é o IBanks, né? Quem é a empresa para a qual eu trabalho, quem somos nós, né, na fila do pão. O IBanks nasceu do seguinte sonho: acesso. O que os fundadores do IBanks, quando idealizaram esse projeto, né, essa fintech, né, eles pensaram justamente na impossibilidade que a maior parte dos brasileiros tinham de não conseguir comprar em sites internacionais, a não ser que fosse com cartão de crédito internacional. Então, ou você estava dentro do sistema financeiro bancário, ou você estava dentro do sistema tradicional e tinha um cartão de crédito internacional, ou você não conseguiria fazer compras nos sites internacionais. Então, é isso que nós fazemos, nós provemos acesso. Nós começamos com esse sonho e a gente vem crescendo desde então aí com essa proposta. Esses são alguns dos sites internacionais que nós ajudamos os brasileiros a fazer compras. Então, se você já comprou no AliExpress, você usou o serviço do IBanks. Se você alugou casa no Airbnb, você usou o serviço do IBanks. Se você tem conta no Spotify, você usa o serviço do IBanks. Eu pus isso aqui, uma curitibana no mundo, porque algumas pessoas perguntam: tá, e vocês vão ser vendidos? Tá, e vocês vão se mudar para São Paulo? Não, a gente não vai ser vendido, a gente não vai se mudar para São Paulo. A gente vai continuar falando leite quente. A gente vai continuar em Curitiba, porque a gente tem muito orgulho disso. E eu acho que passa um pouco por essa experiência de dizer que foi algo que nós criamos aqui, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas, e vamos continuar aqui, sim, em território brasileiro. Dentro dessa visão de acesso, eu queria trazer para vocês também que a gente está processando não só para brasileiros, mas para demais latino-americanos, que passam, assim como nós brasileiros, pela mesma dificuldade em ter acesso a compras internacionais. Então, a gente vem expandindo nossos negócios para esses países que aparecem aí, inclusive muitos deles com lei geral de proteção de dados também e com leis anteriores à nossa. Gostaria de citar dois casos bastante interessantes, que é o caso da Argentina e do Chile, que têm leis de proteção de dados bastante maduras, bastante interessantes. Aqueles que tiverem oportunidade, eu convido a procurar essas legislações, que são bastante interessantes e ajudam, inclusive, no nosso processo de amadurecimento legislativo. Aqui estão um pouco dos países, das cidades onde nós temos escritório físico, hoje, onde a gente efetivamente atua. Aqui um pouco dos nossos números também, o que a gente vem processando aí atualmente, em números. Esses números acho que já estão um pouco mais desatualizados, mas é basicamente isso, esses são os nossos números. E o que vem agora? O que vem depois? O que vem depois é esse sonho aqui,
que passa a... Então, nós começamos com essa questão de prover acesso para compras e agora nós nos deparamos com uma outra situação, que é um contingente de aproximadamente 50 milhões de brasileiros que não têm acesso a nenhum tipo de serviço financeiro. São pessoas que estão fora do sistema financeiro. É um contingente bastante interessante, é um contingente de pessoas que não têm possibilidade de fazer um cartão de crédito, um crediário. E com essa parceria do Uber, a gente está procurando justamente fazer isso, fazer com que as pessoas tenham essa disponibilidade de dinheiro, inclusive para poder fazer uso do próprio Uber, porque não sei se os senhores sabem, mas existem pouquíssimas pessoas, pouquíssimos casos de uso do Uber com dinheiro. O Uber, por questão de segurança e até questão de liquidação, ele prima pelo pagamento via cartão de crédito. E agora, como é que você faz fazer o pagamento por cartão de crédito se você sequer tem conta num banco, sequer tem acesso a isso? Então, essa experiência do Uber Pay, junto com o eBanks, é justamente para isso, criar uma e-wallet, né, em que pessoas que não têm acesso ao sistema financeiro possam fazer uso do Uber e daí expandir, então, para outros montantes, outros locais, outras formas de serviço. E dentro de toda essa introdução aí que eu dei para vocês em relação ao eBanks, a Lei Geral de Proteção de Dados é algo para nós bastante sério, bastante importante. Os dados coletados, basicamente, são aqueles dados em relação à realização da compra que está sendo feita. Então, eu coleto esses dados para dar atendimento à regulamentação, dar atendimento à legislação, conforme a própria lei prevê. Nós temos leis anteriores que já previam essa questão dessa coleta, desse armazenamento e do período que ele deveria ficar em nossa posse. A gente já vinha atendendo essa legislação. Agora, o que a Lei Geral de Proteção de Dados traz para nós é em relação a perfil de consumo. Isso é um outro banco de dados que a gente já vem trabalhando nesse sentido, na questão da proteção desse banco de dados e na questão da anonimização desse banco de dados. Porque aquilo que é relativo à relação financeira, que eu tenho a obrigação de manter e identificar por questões legais, por questões de atendimento aos órgãos reguladores, eu ainda tenho uma massa de informações em relação a consumo. E é em relação a essa massa de informações que a gente tem que ter muito cuidado, porque ela não necessariamente ela está diretamente ligada ao nosso core de negócio. Então, uma das precauções que nós estamos buscando agora é torná-las anônimas, para que podermos usá-la ainda como uma forma de direcionamento e pesquisa em relação ao consumo, mas não de forma direta e identificável do consumidor. Outra questão que também tem sido debatida conosco ali é em relação ao que a lei fala do banco de dados que já foi construído antes da entrada em vigor da lei. A lei fala que esse banco de dados será analisado em momento posterior, e isso nos causa bastante interesse e um pouco de ansiedade, até como isso vai ser tratado. Muito possivelmente, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a autoridade, né, que vai ser nomeada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, venha a nos informar como é que esse banco de dados, esse pool de informações vai ser tratado. E isso, para nós, também é bastante interessante, bastante importante, como isso vai ser regulamentado daqui para frente. A outra coisa que eu gostaria de contar para vocês e participar da nossa experiência aí, enquanto pessoa que trata dados, que coleta dados, né, em relação à formação do nosso DPO, né, o Data Protection Officer, que, na nossa experiência, foi formado por um comitê multidisciplinar dentro do eBanks. Nós tomamos essa medida, então, não é uma pessoa física, é um comitê formado por integrantes de várias áreas dentro do eBanks. Eu sou uma das pessoas que faz parte do comitê, como representante do compliance. A gente tem representante do legal, parte de segurança da informação, parte de IT Ops. E nós trabalhamos desta forma porque nós entendemos que a aderência à Lei Geral de Proteção de Dados, a observância à Lei Geral de Proteção de Dados, não vai ser atingida apenas com a questão de análise legal. Ela é muito mais do que isso. Ela passa por uma questão efetiva de proteção, inclusive, de assegurar a devida proteção aos bancos de dados que nós temos hoje. Isso, para nós, é muito sério. E algumas dos marcos que nós temos, que têm nos ajudado nessa questão da aderência à lei, porque a lei é principiológica, a lei é um guarda-chuva, a lei não fala como é que as coisas efetivamente devem acontecer. Isso vai vir através da nomeação da autoridade.
nós escolhemos, então, aquelas diretrizes que a ISO 27701 vem nos dando, para sermos estándares, então, em relação à aderência à legislação. E a gente teve que escolher esse marco, até porque a ISO é um marco reconhecido mundialmente como um estánдар de aderência, como um estánдар de excelência nas atividades. Então, foi essa a nossa opção. Eu quero crer que tenha sido a opção mais acertada, até porque a gente tem que começar, e tem que começar logo, e tem que começar de algum lugar, porque a lei entra em vigor em agosto do ano que vem, a autoridade ainda não foi nomeada, não há, pelo menos até onde eu pude acompanhar, não sei se os demais colegas têm alguma informação aí especial de dentro, em relação a quem seria essa pessoa, né, e a formação do conselho, da autoridade. E isso é uma coisa que nós estamos também, mais um ponto que estamos aguardando ansiosamente. E, acima de tudo, o que a gente preza é a questão do respeito ao usuário, né? A questão do respeito do usuário como um todo. O usuário está centrado no nosso processo, mais do que qualquer coisa. Porque, sem os usuários, nós não conseguimos fazer o nosso negócio rodar, nós não temos como fazer o nosso negócio rodar. E o respeito e a aderência legislativa e a observância daquilo que as leis nos impõem é de suma importância. E eu acho que nós passamos muito daquele momento de dizer que eu respeito o direito do consumidor, eu respeito o teu direito à privacidade ou à proteção de dados, como algo a mais que eu faça, como uma estrelinha a mais, alguma coisa a mais que eu faço no meu negócio. Mas, na verdade, isso é obrigação legal. Isso tem que fazer parte do meu negócio, isso é o core do meu negócio. Não posso ganhar tapinha nas costas por dizer que eu respeito o consumidor, sendo que isso é óbvio, né? Não tem como ser diferente. E é basicamente isso que eu gostaria de trazer da nossa experiência. Teremos um momento para debate, fico aqui à disposição de vocês para a gente continuar discutindo essa questão. E é isso que eu queria falar do IBanks. A minha apresentação é curtinha, eu sou do compliance, eu não sou do marketing, então eu não sei montar a apresentação. Vocês podem ver que ela foi super enxuta e super no ponto. E é isso que eu tinha para contribuir. Obrigada. Oi, bom dia a todas e a todos. Meu nome é Raquel Saraiva, eu venho lá do Recife, do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife. Só para dar um contexto para vocês sobre o IPREC, nós somos uma associação sem fins lucrativos, que trabalhamos com a temática de direitos digitais, elaborando pesquisas, fazendo ações de advocacy. Também somos parte da Coalizão Direitos na Rede, que é uma entidade que é composta por mais ou menos 30 organizações da academia e da sociedade civil, que trabalham com essa temática também. Então, bom, eu trouxe aqui para falar com vocês um pouco sobre proteção de dados de saúde, nesse contexto de relações de consumo, né? Bom, para começar, a LGPD define dado de saúde como um dado pessoal sensível, né? Juntamente com os dados sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, e, enfim, dados de vida sexual, genético, biométrico, tudo isso quando vinculado a uma pessoa natural. Para a gente começar estabelecendo que dados pessoais sobre saúde falam muito sobre a vida da pessoa e são muito íntimos. Então, por isso, a lei estabeleceu que eles são sensíveis, né? Deu essa terminologia, e que, por isso, eles necessitam de uma proteção mais forte, né? Mas aí, quando a gente fala de dado pessoal de saúde, a gente normalmente lembra de farmácias, né? Quando a gente vai na farmácia, ultimamente, tem acontecido muito, as grandes redes de farmácia, elas têm pedido o nosso CPF em troca de um generoso desconto, em alguns casos. Mas não é só isso, né? Dados pessoais de saúde, eles estão presentes em, enfim, algumas
alguns aplicativos, alguns lugares que a gente nem imagina. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês começarem a perceber, caso não tenham percebido ainda, que dados de saúde eles podem ser compartilhados de diversas formas. Por exemplo, aplicativos que medem frequência cardíaca, ou o aplicativo que te lembra de beber água a cada 15 minutos, 30 minutos, dependendo da sua necessidade, ou aquele aplicativo que você usa para monitorar o seu exercício físico, e aí ele faz todo um monitoramento também da sua condição, do seu batimento cardíaco, etc., de como foi aquele exercício para você naquele dia, quanto você andou. Ou para as mulheres, no caso de aplicativos que fazem monitoramento da menstruação, né? Então, o tempo inteiro, esses aplicativos estão coletando dados, que isso, junto com o CPF na farmácia, ou, por exemplo, o seu histórico de compras no supermercado, caso você seja assinante de algum tipo de programa de benefícios de um supermercado, em que ele possa perceber que as suas compras não estão tão saudáveis assim, que você não está comprando somente salada. Juntando tudo isso, dá para se traçar um perfil de consumo, seu perfil da sua condição de saúde atualmente, né? Enfim, juntando isso também com a impressão digital da academia, todas essas coisas, é possível fazer traçar um perfil da sua condição de saúde naquele momento, certo? O artigo 7º da LGPD ele traz a base legal do tratamento de dados pessoais de saúde, né, no inciso 8. Ele teve essa redação alterada pela Lei 13.853, que foi o projeto de lei de conversão da medida provisória 869, que também alterou o parágrafo 4º do artigo 11, que antes tinha uma redação bem imprecisa, porque falava sobre o compartilhamento de dados de saúde para adequada prestação do serviço de saúde suplementar. Então, enfim, durante as discussões da medida provisória 869, na comissão mista que foi formada no Congresso Nacional, houve muito questionamento, inclusive nosso, né, a partir da Coalizão de Direitos na Rede, a respeito do que significava adequada prestação de serviço, né? Quem definiria o que seria adequada prestação de serviço? E, no projeto de lei de conversão, a medida provisória conseguiu modificar a redação para essa que eu estou mostrando aqui, que fala sobre compartilhamento de dados pessoais referentes à saúde, para a prestação de serviços de saúde, assistência farmacêutica, assistência à saúde, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia. Essa terminologia, né, assistência farmacêutica, assistência à saúde, isso tudo é definido em regulações próprias do setor. Então, regulações do setor de saúde definem esses termos, bem como diagnose e terapia, mas a gente não tem como saber, como a lei ainda não está tendo aplicabilidade, porque, como já foi falado aqui, ela vai entrar em vigor apenas em agosto do ano que vem, 2020, a gente não tem como saber como, de fato, vai ser a aplicação desses dispositivos relativos à saúde, né? É preciso, porém, que a ANPD, quando ela for formada, e aqui fazendo um parêntese, de que a gente precisa muito que a ANPD seja formada, seja indicada pelo governo o mais rápido possível, e que ela tenha uma formação de caráter técnico, com pessoas que entendam exatamente dos temas que vão ser tratados pela autoridade, mas que ela tenha uma ação coordenada com a Anvisa, a ANS também, especificamente para o setor de saúde, para que essa regulação da proteção de dados pessoais de saúde ela seja feita com a maior proteção do cidadão, para que não haja abusos, né? Eu acho que o maior interesse da gente é que, enfim, a proteção do cidadão. A gente está muito exposto, porque o cidadão ele já é parte
mais fraca na relação de consumo, né? Ele já é reconhecidamente pela legislação a parte hipossuficiente da relação de consumo. Então, é preciso que as autoridades elas olhem para a parte hipossuficiente, principalmente, né? Essa questão enfim, da área de saúde, a gente já tem, como eu falei, o cidadão ele já é a parte hipossuficiente na relação. Então, ele já sofre com aumentos abusivos de plano de saúde, ele já sofre com cálculos atuariais que são obscuros, que ninguém entende, né? Toda vez que tem algum aumento da mensalidade do plano de saúde, enfim, isso já causa um problema para o consumidor, e, normalmente, essas causas têm que ser judicializadas porque, enfim, não se compreende, os aumentos são abusivos, não há uma explicação por parte do plano de saúde sobre aquele aumento, o que é que causou e o que é que foi levado em consideração. Muitas vezes também em relação a negativas de tratamento, porque os planos de saúde sistematicamente negam o tratamento ao cidadão, ao cliente, ao consumidor, e muitas vezes ele tem que entrar na justiça para ter o seu tratamento autorizado. Muitas das empresas de plano de saúde também têm praticado perfilamento, né, em relação à categorização de clientes, categorização do consumidor como se fossem castas que são criadas por eles e que normalmente não estão adequadas àquilo, né? Enfim, podem se utilizar de informações erradas, e por isso a LGPD ela tem mecanismos para corrigir os bancos de dados em que a gente insere informações sobre nós. E elas, obviamente, porque existe um sistema capitalista, elas maximizam o lucro em detrimento da qualidade do serviço. Então, há sempre um pensamento de que o lucro é mais importante, e isso nem sempre é refletido na qualidade da prestação do serviço do plano de saúde. Então, juntando isso tudo, mais a questão da proteção de dados, a gente precisa pensar que o cidadão ele precisa ser mais protegido e não mais exposto nessa relação, né? Enfim, só para trazer um exemplo aqui, alguns exemplos aqui para vocês. Dados de saúde são dados extremamente sensíveis porque eles falam sobre a nossa intimidade, né? Mas o SUS ele foi alvo de um vazamento de dados de mais de 2 milhões de usuários recentemente. Então, isso já mostra para a gente que o SUS ele não tem uma segurança muito grande no armazenamento desses dados, né, que são dados extremamente sensíveis. E isso é preciso ser levado em consideração também. O SUS ele precisa se adaptar também às novas regulações da LGPD. E aqui também mais um exemplo dos nossos colegas do IDEC, em que o IDEC notificou algumas associações, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, e a empresa Doutor Consulta e a ANS, porque haveria uma utilização abusiva de dados de clientes, né? Estariam usando dados de clientes de forma irregular, justamente para fazer esse perfilamento e esse aumento da precificação dos planos de saúde dos consumidores. E, para finalizar, se eu puder dar algum tipo de contribuição no sentido de como a gente pode melhorar esse sistema, eu cito aqui os princípios Caldicott, que foram criados em 1997 pelo National Health Service do Reino Unido, que, enfim, são 7 princípios que falam sobre como dados pessoais confidenciais, né, dados pessoais de saúde, eles devem ser utilizados. Então, a justificação do propósito, não usar o dado pessoal confidencial, a não ser que seja absolutamente necessário, utilizar o dado pessoal confidencial o mínimo necessário, o acesso deve ser restrito àquelas pessoas que realmente necessitam conhecê-los, e toda pessoa que tiver acesso a eles deve estar ciente das suas responsabilidades, o acesso deve estar de acordo com a legislação, e, por último, que a obrigação de compartilhamento do dado pessoal
é tão importante quanto a obrigação de proteger a confidencialidade do paciente. Então, acho que são princípios que, em geral, a LGPD já traz, mas que podem ser um pouco mais aprofundados nessa relação de dados de saúde, que são extremamente sensíveis. E com isso eu encerro, eu fico à disposição para os debates e agradeço o convite para estar aqui. Obrigada. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, parabéns aí a todos os membros da organização e aos colegas aqui do painel. Até o momento, esses comentários e observações acredito que são importantes e aqui, em nome do governo federal, eu acredito que é uma oportunidade fundamental para que a gente possa evoluir e crescer no debate para esse regime de políticas públicas que, de fato, é muito recente e existe aí um alinhamento, acho que, de vários pontos de que nós tratamos aqui e no sentido do que o que hoje, qual as nossas projeções aqui para as próximas semanas e para os meses, também a nossa preocupação que já foi aqui esboçada por muitos em relação à urgência do tema, ao caráter prioritário, dado que, querendo ou não, em agosto de 2020, a legislação entra em vigor. Então, aqui já tivemos aí oportunidades de falar isso publicamente, é um tema prioritário e acredito que a ANPD, quando formada, e no âmbito do Ministério da Economia, nós já observamos isso, a necessidade de um critério técnico, porque há uma dificuldade muito grande, seja diante de um ambiente de crise fiscal, para que a gente tenha condições de, por exemplo, desenvolver uma autoridade com um número de servidores que talvez muitos esperam, mas para isso e para que a gente consiga colocar o Brasil e essa política pública nos trilhos certos, é fundamental que a gente tenha pessoas, né, e essas primeiras turmas, né, que formarão não só o Conselho Diretor, mas também o Conselho Nacional. Então, essa também é digamos assim, um comentário direcionado ao Conselho Nacional, para que a gente consiga ter uma representação, seja do governo, seja da sociedade civil, seja do setor privado, bastante plural e bastante diversificada, e que a gente consiga ouvir, né, os diferentes setores, porque uma das grandes dificuldades aqui não é só apenas o nível técnico ou o nível de especialização, mas também a diversidade, né, de setores econômicos. Como uma política pública transversal, ela vai afetar naturalmente todos os setores da economia, os cidadãos dos mais diferentes esferas da sua vida e também novos modelos de negócios, né, que ainda nem foram criados. Então, nesse sentido, é importante que a gente conjugue aí todos os esforços necessários para a implementação desse regime. Nós temos, e eu já disse isso em algumas outras oportunidades, trabalhado no intuito da criação dessa autoridade, seguindo as melhores práticas internacionais. Então, temos aí feito estudos e análises de guias, orientações e também resoluções que lograram êxito em outros países, naturalmente respeitando e entendendo não só a legislação brasileira, né, o ordenamento jurídico brasileiro, mas também a realidade do cidadão brasileiro, a sua diversidade em termos de demografia aqui no Brasil e também se o mercado se espelha, né, da mesma forma como naquele país específico. Então, nesse sentido, a gente tem observado e já temos aí um diálogo bastante fluido com diversas autoridades, e não apenas da União Europeia, como muitos das senhoras e dos senhores sabem aqui, a legislação teve uma inspiração no regulamento europeu. A gente tem buscado, enfim, experiências que ocorrem, por exemplo, na Coreia do Sul, na Nova Zelândia, em Singapura, na Austrália, e também aqui com os nossos vizinhos,
os nossos colegas latino-americanos, em particular no México, na Argentina e no Uruguai, né? Acho que a Argentina e o Uruguai ainda são casos mais interessantes de avaliarmos, uma vez que já foram regimes que já conseguiram o nível de adequação para o regulamento europeu. Então, e também temos observado o que tem ocorrido no Chile em toda a discussão legislativa para a promulgação dessa legislação. Então, eu acho que é um esforço que temos feito justamente para buscar o entendimento dessa política pública, em que medida que isso será afetado, e temos também trabalhado para que tenhamos a constituição dessa autoridade o mais breve possível, né? Eu posso também já dizer publicamente que hoje o decreto de estrutura, né, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, o segundo passo é esse decreto que basicamente provê os cargos para a autoridade, e este decreto hoje está em avaliação, em análise do corpo jurídico, né, da área jurídica do Ministério da Economia, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, tão logo este órgão produza o seu parecer jurídico, nós consigamos, enfim, já encaminhar para o gabinete do ministro, para que encaminhe à Casa Civil, e daí, desse modo, a gente já consiga uma publicação do decreto, o que permitirá, posteriormente, a análise das discussões a respeito das indicações dos nomes, seja do Conselho Diretor, mas também do Conselho Nacional, que é um órgão fundamental que, acho que acreditamos, será um veículo essencial na implementação desse regime, né, e de discussão com a sociedade civil, né, e com o setor privado. Então, nesse sentido, nós consideramos tanto o Conselho Diretor quanto o Conselho Nacional organismos fundamentais para a instituição desse regime. E aqui, numa reflexão, também digo aqui como acadêmico, aqui temos aqui vários colegas, aqui a Giovana, o Jonas ali atrás, enfim, especialistas aí nessa temática, e que o que a gente tem refletido e pensado é que essa autoridade ela deverá ter 3 dimensões de atuação muito claras, especialmente no seu início, né, nos próximos 12 a 18 meses. Né. A primeira é de normatização, né, é fundamental o estabelecimento das regras do jogo, seja para que o cidadão tenha ciência dos seus direitos, seja para que o empresário tenha a correta delimitação do seu modelo de negócios, né. Então, sabemos que um processo de conformidade a essa legislação não ocorrerá de maneira fácil e rápida. Então, é importante que essas regras, essas resoluções sejam emitidas o quanto antes. Nós fizemos aí uma sugestão, né, naturalmente, porque a autoridade terá a sua autonomia técnica e decisória, mas já pensando aqui e nessa troca de experiências com as autoridades estrangeiras, pensando nessa formulação, fizemos um estudo ali com vários temas específicos, tanto com relação à gestão e governança da autoridade, porque, como muitos aqui já disseram, uma das frentes aqui será a do diálogo institucional, né? Então, é importante que a gente tenha isso nesse processo de desenvolvimento institucional da autoridade, nós tenhamos isso também já mais sedimentado. E, especialmente aqui foi comentado a respeito da ANS, da Anvisa, mas também de outros setores, por exemplo, com relação ao Banco Central, que já tem, inclusive, normativos específicos a respeito de Open Banking. Então, nesse sentido, a gente vê essa como uma segunda esfera. E a terceira esfera, tão importante quanto essas 3, né, que eu falo de normatização, de diálogo institucional, a terceira seria justamente o processo educativo, né? Isso a gente também tem aprendido com as experiências estrangeiras, então tem autoridades aí que têm uma presença muito grande nas mídias sociais, com vídeos institucionais muito oportunos, que esclarecem ao cidadão
os seus direitos quando se torna usuário de uma plataforma ou quando utiliza, enfim, participa de algum evento, inclusive como esse. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Temos ali estudado experiências também importantes. Uma das preocupações é com relação, a partir de agosto de 2020, a autoridade tenha condições de cuidar da demanda, e é difícil, naturalmente, mensurar essa demanda, mas é importante que a gente o faça. Temos discutido aí experiências, por exemplo, com relação ao que acontece em alguns países, e eu vou citar 2 apenas, na Coreia do Sul e na Nova Zelândia, que tem formulários online, e até, né, no caso da Coreia do Sul, uma resolução, uma plataforma para resolução de conflitos, né? Então, acho que isso talvez seja, caso o ordenamento jurídico brasileiro e caso, naturalmente, a ANPD considere isso oportuno, como uma solução, como uma estratégia para que a gente evite uma judicialização em massa, o que pode levar ao descrédito do regime, né? A partir do momento que o cidadão fala que, olha, eu tenho esse direito, tenho essa lei, mas ele não tem uma resposta no tempo adequado, esse regime cai em descrédito e, naturalmente, a autoridade também. Então, é importante que a gente tenha essa busca permanente da melhoria do regime e da própria autoridade, para que a gente tenha um regime sólido, né, que vai, naturalmente, abarcar os mais diversos setores da economia e da vida civil do cidadão. Então, para isso, a gente tem estudado aí a fundo essas experiências. E aqui, como uma última nota, que a gente também tem buscado ali com especial apreço, né, seja no que se refere ao setor de saúde, ao setor financeiro, mas também aos dados de crianças e adolescentes, né. Isso, particularmente com o que a gente tem hoje na legislação brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é fundamental que a gente já consiga ter aí algumas ideias, algumas sugestões para a autoridade, né, especialmente se, no caso, o Poder Executivo terá aí, assentos, né, 5 assentos dentro do Conselho Nacional, e poderá, enfim, expressar algumas dessas preocupações, né. E a gente vê que várias autoridades, inclusive autoridades experientes, né, que, inclusive, culturalmente a população já está ciente, né. A gente está falando de que a nossa legislação, né, desde a sua primeira minuta dentro do Congresso Nacional, nos últimos anos, a gente tem uma legislação que ainda não é conhecida pela população civil. Então, é importante que essa ação seja cotidiana e seja presente, e porque é um novo regime, né? Se a gente olhar com comparações aí internacionais, a lei francesa, por exemplo, é de 1978. Então, são décadas de experiência que tornaram a autoridade francesa, o CNIL, como de referência. E é importante que a gente olhe isso não apenas como, digamos assim, o que muitos dizem, olha, é um atraso brasileiro. De fato, é um atraso, mas em vez de olharmos para o atraso, vamos aproveitar isso como uma oportunidade de aprender com as lições e com os erros de outros países, e quando a gente for implementar esse regime, que espero seja aí já nos próximos meses, a gente tenha condições de implementá-lo com as melhores práticas e com as soluções que lograram êxito no mundo. Então, eu acho que é nesse sentido que temos trabalhado, e já me coloco inteiramente à disposição, não só para o debate aqui hoje, ao longo dos próximos dias, mas também para todo e qualquer cidadão ou organização que esteja aqui presente ou pela internet nos assistindo, sinta-se inteiramente à vontade para encaminhar a sua contribuição, a sua sugestão. Se você for membro de uma organização, melhor ainda, a gente está inteiramente abertos para aprendermos, para evoluirmos e para que a gente possa construir um regime, como eu disse, que é bastante complexo, que vai avançar em temas que são muito específicos, né? A gente pensar, e são muito dinâmicos. Então, a inovação, se a gente pensar, por exemplo, em técnicas de anonimização,
Se essas técnicas são, hoje, críveis, é bastante possível que daqui 5 ou 10 anos essas técnicas se tornem obsoletas, ou sejam superadas. Então, nesse sentido, a gente também tem olhado e observado, e já pensando aqui no próprio texto legislativo desse decreto, como um elemento fundamental para a autoridade é a sua revisão do seu estoque regulatório, né? Então, é importante que tenha essa manutenção, não só olhando do ponto de vista de inovação, mas também olhando do ponto de vista de esclarecimento para o cidadão e para o setor privado. Então, não tenhamos aquela cultura de determinada histórica brasileira de que se cria legislações, se cria resoluções, e a cada nova gestão tudo se altera, tudo se perde, e às vezes estamos aí ainda aplicando uma resolução da década de 70, da década de 90, em temas que a todo dia nós sentiremos as mudanças. Então, é importante que a gente também tenha essa revisão do estoque regulatório e também, naturalmente, a obrigatoriedade de consulta pública de toda a resolução emitida por essa autoridade. Mais uma vez, agradeço aí o convite, foi um painel muito interessante e parabéns aí a todos da organização e ficamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo, foi ótima a exposição, acho que ensejou vários debates aí, a diversidade da mesa. Agora a gente vai abrir para as perguntas de quem está aqui, e eu ia pedir para quem for fazer a pergunta se dirigir aqui ao microfone e se identificar, falar o nome, organização, etc. E, enfim, está aberta aí para as perguntas. Bom dia a todos. Meu nome é Flávia, sou advogada e estou aqui pelo programa IUF. A minha pergunta é para a Raquel. Ontem, inclusive, eu apresentei um trabalho sobre isso, não puxando para o âmbito, pelo encontro da rede, não puxando para o âmbito consumerista, mas assim, para perguntar sobre a preocupação do acesso a esses dados pelo Estado, porque, por exemplo, se utilizando de segurança nacional, enfim, dessas coisas, segurança pública, defesa nacional e segurança do Estado, a LGPD ela não vai se aplicar, e aí se utilizar desse argumento para realizar discriminações. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Casa Branca está pensando em mapear as pessoas que têm elas têm uma doença mental, supondo que são elas que fazem o terrorismo. Então, isso assim, é bem preocupante. E isso também aconteceu no passado, né, na Holanda, por exemplo. Existia, na saúde pública, tinha toda a discriminação étnica, e foi assim que encontraram os judeus. Então, como evitar que isso aconteça também hoje em dia, se utilizando de dados da saúde sensíveis, enfim, para realizar discriminações. Essa é a minha... Obrigada. Olá, bom dia, meu nome é Brenda, eu sou pesquisadora e gostaria de perguntar para a Bárbara, como representante do IDEC, se vocês têm acompanhado, recebido reclamações ou eventualmente pretendem fazer algo em relação à dificuldade que esses birôs de créditos eles têm imposto para você conseguir se descadastrar do cadastro positivo. É super difícil encontrar na própria página, inclusive nos links que ele coloca para saber mais, ele disponibiliza um outro link para você se descadastrar e abre para a mesma página que você estava. E, além disso, além de forçar você a criar um cadastro na página deles, que são vários, né, esse cadastro ele exige uma infinidade de informações assim, super abusivas. Inclusive, ele lança perguntas, aparece dados, pessoa tal, 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 é seu irmão?
sabe? Então, eu acho escandaloso isso e gostaria de saber se o IDEC ele tem acompanhado esse tipo de coisa e pretende fazer algo. A gente pensou em fazer em blocos de 3 perguntas, então, se mais alguém quiser fazer uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Joseph Levintal, sou da Universidade Federal do Amazonas, estudo Ciência da Computação, pesquiso na área também. Acho que a minha pergunta vai ser mais para a Bárbara também, sobre a questão do cadastro positivo. Se eu, como pessoa física ou pessoa jurídica, como qualquer tipo de entidade, se eu for buscar alguém no cadastro positivo, eu consigo uma informação atualizada? Com que frequência que eu consigo obter essa informação? Tem uma garantia de que essa informação está sendo atualizada com uma frequência aceitável? Porque essa informação pode ser usada de diversas formas, só que não tem muita utilidade se não for uma informação decentemente atualizada, né? Atualizada de maneira frequente. Então, mais sobre esse aspecto específico aí. Obrigado. Bom, Flávia, é uma pergunta bem complexa essa que tu fez e bem absurdo, né? É bem absurda essa atitude. Mas, bom, o tratamento de dados de saúde ele é base legal, tem a base legal definida pelo artigo 7º da LGPD, mas eu acho que ele tem que atender a essa finalidade, né? Se não atende a finalidade de tratamento, enfim, dados de saúde para fins de tratamento de saúde, ele já necessitaria do consentimento do titular para coleta, tratamento, etc. Porém, se a gente está num contexto, nesse contexto que tu está falando de mapeamento de pessoas de condições de saúde específicas para um fim de segurança nacional e tal, se a gente estiver nesse contexto político aí, nada disso vai estar mais sendo respeitado, né? Então, enfim, excepcionando tudo, eu acho que a autoridade, ela por isso que eu trouxe aqueles princípios que eu falei no final, os princípios Caldicott, porque eu acho que é uma tentativa de que a autoridade pode aprofundar mais a regulação desses dados, do tratamento desses dados, para não deixar que isso esteja disponível para todo mundo, para quem quiser, sem qualquer tipo de responsabilização em relação a isso, sabe? Então, eu acho que se a gente diminui o acesso a esses dados, se a gente condiciona o acesso desses dados às pessoas que realmente precisam ter acesso a ele, acho que a gente tende a diminuir esse tipo de situação, esse tipo de acesso excepcional, assim, na forma como você está tratando. Mas, de fato, eu reconheço que se a gente chegar a esse ponto, muito provavelmente a gente não vai ter mais instituições que tratem, enfim, que ponham alguma ordem pública, sabe? Mas eu acho que o melhor direcionamento que eu poderia dar para responder a tua pergunta seria esse, assim, tentar limitar cada vez mais o acesso a esses dados, porque, enfim, fazem parte da nossa intimidade, né? A gente não quer que isso esteja por aí disponível para qualquer pessoa que possa acessar, mas somente aquelas que realmente necessitam. É mais ou menos isso, eu acho. Bom, eu vou responder, então, as duas perguntas sobre o cadastro positivo meio juntas, mas primeiro eu vou fazer um pequeno jabá. O IDEC acabou de lançar uma página especial sobre cadastro positivo, né? Então, idec.org.br/cadastro-positivo. E lá a gente explica um pouco, né, como foi esse processo de reformulação dessa lei, qual o posicionamento do IDEC em relação a isso. E também tem lá perguntas e respostas que podem ser úteis para quem quiser mais saber sobre esse tema. Bom, sobre o que o IDEC tem feito, sim, nós acompanhamos bem de perto esse tema e nós estamos muito preocupados com como essas informações são coletadas e utilizadas. Nós agora estamos formulando uma pesquisa que a gente vai fazer ao longo do próximo ano, né, com, enfim, voluntários que desejem se descadastrar do cadastro, para ver como justamente esse processo, né, com todos os birôs, para que se entenda realmente quais são os entraves que existem a esse processo.
Então, nós estamos nesse processo de, enfim, elaboração dessa pesquisa, que vai acontecer até o ano que vem, e esperamos aí ter resultados interessantes. O que já existe, o que a gente já sabe, é que existem muitas reclamações no site do Ministério da Justiça, consumidor.gov.br. Então, muitas pessoas reclamam lá contra esses bureaus de crédito, falando que informações foram utilizadas sem elas deixarem, informações errôneas, e que muitas vezes elas não conseguem acesso a isso também. Então, tem um grande grau de reclamações em relação a isso nesse site de reclamações do Ministério da Justiça. Agora, em relação à frequência, né, de atualização das informações, a minha resposta sincera é: eu não sei. Na verdade, é uma coisa que a gente critica também em relação a como esses birôs utilizam nossas informações, que é uma caixa preta, né? Então, a gente não tem acesso a isso, a gente não sabe exatamente como é que eles fazem essa coleta de informações, quais informações estão sendo utilizadas, e justamente por isso que a gente, né, levanta essa causa no sentido de, enfim, fazer com que eles tenham maior transparência e maior disponibilidade de informações. Então, sinceramente, assim, com que frequência eles atualizam, eu realmente não sei dizer. E acho que é isso. Agora a gente vai abrir para perguntas online. Pode ir lá. Desculpa, eu só queria contar uma rápida história aqui, pegando um gancho naquilo que a Raquel comentou em relação a quem deve saber ter acesso a dados de saúde, né? Eu tenho um colega meu em Curitiba que é DPO de um laboratório e ele está se vendo louco porque Curitiba, apesar de ser grande, é pequena. Nós ainda somos assim uma comunidade bastante pequena. E, como vocês bem sabem, os laboratórios hoje disponibilizam via senha e acesso para que você, cliente, baixe, então, e imprima você mesmo os seus resultados e leve ao médico conforme a necessidade. E existem certas pessoas, algumas delas de um pouco mais de idade, que têm dificuldade com essa questão de internet, de acesso, então elas passam a senha para o médico, que passa a senha para a secretária, que passa a senha para o assistente do laboratório, imprimir os resultados, colocar no envelope e levar em mãos para a secretária do médico, que então vai fazer a entrega para o médico, que então vai atender. Quer dizer, nesta cadeia toda de facilidades, de conveniência para o dono do dado, existe um risco atribuído absurdo nisso. Eu sei que a gente conhece, um dos argumentos dos médicos é: mas a minha secretária está comigo há 20 anos. Sim, mas ela tem que saber dos resultados da dona X ali, em relação a seja lá o que for. Então, a gente está com um risco atribuído aí, em toda essa cadeia, e isso passa muito, eu acho que pelo cidadão, eu acho que pelo dono do dado, né? Eu acho que ele tem que ficar bastante atento em relação a isso. E queria só fazer mais um apontamento, que o José bem falou na questão da anonimização, que em 5 e 10 anos, eu diria que nós não vamos chegar em 5 e 10 anos, eu acho que amanhã já teremos novas metodologias de anonimização que são absolutamente impensáveis no dia de hoje, assim, né? No dia de hoje. E eu queria contribuir só com mais uma questão aqui no nosso debate, que recentemente, nas praias do Paraná, foram colocadas câmeras de segurança para fazer vigilância, para fazer fiscalização, para prevenção de roubos, questões de crianças que se perdem dos pais e tal. E, em determinado momento, isso, inclusive, tem uma previsão legal, existe uma previsão legislativa na Lei Geral de Proteção de Dados, que fala justamente nessa questão de segurança pública. E essa criança, uma determinada criança, no verão passado, se perdeu dos pais, e quando foram fazer uso das câmeras de vigilância e das fitas de vigilância para achar onde estava a criança, a única coisa que eles enxergaram foram mulheres de biquíni, porque as pessoas responsáveis pela vigilância passavam os dias fiscalizando, enfim, corpos femininos, ao invés de ficar preocupada com a segurança pública. Eu só queria dividir isso com vocês, porque é absurdo. Obrigada. Gente, como o tempo está meio apertado, acho que a gente vai aproveitar esses minutos finais para, se alguém quiser fazer alguma consideração final, algo assim. A Laís quiser falar alguma coisa. Enfim, ninguém? Eu vou só agradecer mesmo a presença de todos aqui. Esse painel ele foi proposto, foi uma ideia do Iris, e aí o IDEC e o IPREC entraram em conjunto também na elaboração dele. Então, agradecer a presença da Adriana, da Raquel, do José Antônio, da Laís aqui, da Yasmine, e foi bastante interessante a discussão, e é isso, gente. Se quiserem me contatar depois, eu fico à disposição.
Obrigada, gente, todo mundo que participou. Foi um debate bem rico, achei, despertou provavelmente várias chavinhas aí na cabeça de quem estava vendo. Queria agradecer ao CGI por proporcionar esse fórum super interessante para a gente. E falar que vai ser disponibilizado daqui mais ou menos um mês a relatoria da mesa, que vai ter basicamente tudo que foi falado. E é isso. Vamos para o almoço agora e obrigada a todo mundo.